Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MaiaCast, um podcast maravilhoso. E hoje a minha conversa vai ser muito especial, porque a convidada não é apenas só uma artista incrível, mas é sim uma amiga da vida real. Eu estou aqui com a artista plástica Raquel Ávila. E Raquel, é uma honra estar te recebendo aqui. Espero que nós possamos ter uma boa conversa. Nossa, para mim é uma honra estar aqui contigo. Eu estou adorando estar nesse espaço tão especial e poder estar falando com as pessoas a respeito do meu trabalho e do que nos integrou, né? E Raquel, gostaria de começar do começo. Quem é a Raquel artista e quem é a Raquel criança? Quando você olha para sua infância, você já se reconhece como uma artista naquele tempo? Então, a Raquel criança foi uma criança muito livre, assim. Eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar, sempre adorei aqueles personagens, tipo o Snoopy, eu adorava, o Garfield. Eu tinha muita vontade de ficar desenhando esses personagens, eu gostava. E fora isso, eu era uma criança. No nosso tempo, a gente tinha essa coisa de brincar na rua, né? Eu sempre morei ali no centro, então a pracinha do Congresso era era o meu Seu quintal de lugar. casa, Sim. sabe? Então a gente tinha horário para voltar para casa, que era o horário do almoço, do jantar. Mas fora isso, a gente estava sempre na rua brincando. E o meu tempo de desenhar era dia de chuva, ou era dia que a gente não estava muito afim de sair para a rua, a gente ficava. Daí nós tínhamos um escritório em casa, e ali eu fazia os meus primeiros desenhos, De vários, né? Então, gostava muito de fazer essa parte de pintura e de desenho. Então isso é uma coisa que é desde da sua infância, essa questão da arte. Você já era desde pequena conectada com a arte, certo? Sim, sempre fui ligada no visual, né? E eu tenho uma tia que me inspirou muito, a tia Lenir, que ela era artista. Na minha época, ela morava em Porto Alegre, mas eu via muito as obras dela, por causa da minha avó e tal. Então, quando eu ia na casa da avó, eu via as artes dela. E ela me inspirava muito, assim. Até hoje a gente se conversa e tal. E ela é uma grande apoiadora, que torce por mim. E eu gosto muito do trabalho dela. A gente está sempre em conexão. Que bom, né? Tem uma inspiração, porque assim, na minha opinião, você pode sim não ter uma inspiração, mas eu acho que nós na vida assim, não é só na questão da arte, mas nós na vida em si usamos exemplos como o dos nossos pais e por aí vai. Então, na minha opinião, quando você vai desenhar, é recomendável ter no mínimo uma inspiração de um artista que você goste, né? E Raquel, você sempre teve essa relação tão sensível com cores, formas, silêncio? A arte apareceu para você como brincadeira, como refúgio ou como uma necessidade? Então, eu acho que eu posso dizer que ela se apresentou nas três formas, como brincadeira, né, na época de criança, e até hoje eu me divirto desenhando. Como se fosse um hobby, diria-se assim. Isso. E, e eu acho que também, como refúgio, em muitos tempos, eu nunca fui só artista, né? Eu acho que a arte teve comigo o tempo todo, em todo o meu crescimento profissional. Né, eu já fui publicitária, já fui decoradora, já trabalhei em vários cenários, né? Sim. E a arte sempre teve permeando isso. Então, eu acredito que ela foi refúgio
né, quando eu precisava me encontrar, voltar para minha essência. E a última é A última é necessidade. necessidade. Hoje eu acho que a arte faz parte de uma necessidade de estar em contato com ela, né? Ela me faz me encontrar a minha verdadeira essência. Então, para mim, a arte eu tenho essa necessidade. É, porque também quando você utiliza, eu diria assim, uma coisa várias vezes, ela se torna assim como algo, algo da sua rotina, algo do seu dia a dia. E, Raquel, muita gente vê a artista ou a arte pronta e não imagina o caminho, né? Em que momento você percebeu que a arte não era só, tipo, um hobby, mas sim um caminho de vida? Então, como eu disse, a arte sempre esteve permeando a minha vida profissional, a minha vida emocional, né? Mas quando eu fiz 50 anos, foi pós-pandemia e a pandemia mexeu muito com o nosso eu interior, assim, né? Então eu acredito que a partir daquele momento eu comecei a repensar as coisas da minha vida e comecei a tentar permitir com que essa minha verdadeira essência pudesse vir para fora. E aí eu me permiti trabalhar mais a arte como uma forma de Escapar da profissão. realidade? Não, como Profissão. profissão mesmo. E percebi que eu podia estar nesse Mundo. ramo, nesse mundo, porque existem muitas frentes para trabalhar com a arte, né? Vários tipos de jeitos, formas. Isso. Então, uma delas é a ilustração infantil, por exemplo, né? Sim. E outras trabalhar exposições, onde eu comecei, nos meus 50 anos, eu fiz a minha primeira exposição individual. Então, foi a exposição Viva, onde eu consegui fazer um apanhado geral de toda a minha caminhada artística. E aí eu ocupei as 5 salas da Galeria Willy Zumblick, ali em Criciúma, na Fundação Cultural. E ali eu consegui colocar a parte da artista como fotografia, como a técnica acrílica, tanto com a técnica aquarela, eu estava começando a trabalhar naquela época. Nossa. É? Então foi uma grande evolução. Que bom! E eu acho que a arte a gente está evoluindo sempre. Eu digo que a gente nunca está pronto, a gente tem que estar realmente tentando, fazendo, estudando, né? Para a gente poder conseguir ter ferramentas para se expressar cada vez melhor. Sim, isso é uma coisa que também, voltando a falar, que também é usada no seu dia a dia. Que nós também temos que ficar praticando para cada vez... Exemplo, na área do trabalho, não é só na questão da arte, mas também na área do seu trabalho. Você não vai chegar pronto assim e já saber desenhar uma coisa que vários artistas acham difícil, desenhar uma mão, né? Uhum. Você vai começar primeiro com o bonequinho de palito e assim também é no seu trabalho. Eu não vou dar exemplos porque eu não saberia como explicar, mas acho que dá para entender. Não, mas, por exemplo, tu quando começou os podcasts, tu começou, né? Foi uma evolução. Hoje tu estás falando tranquilamente. Sim. Mas nos primeiros dias tu teve alguns atropelos, né? Eu me lembro que tinha vários cortes, eu ficava cortando tudo que eu falava, eu ficava, não, eu falei errado, vamos cortar. Isso. E assim no desenho é a borracha, é o fazer de novo, né? Porque, infelizmente, na arte real, a gente não tem o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Sim. É o Ctrl+Z, vamos dizer assim, para apagar. A gente tem que ir tendo ideias de soluções para aquilo que a gente fez
e para organizar e chegar no nosso resultado, ou então fazer de novo. E eu sei que um dos seus grandes sonhos era ilustrar um livro infantil, né? Que ilustrou também aqui. E de onde veio esse desejo, Raquel? Os livros infantis representam alguma coisa enquanto artista e enquanto pessoa? Eu acho que a minha fascinação pelo livro infantil foi porque, como eu sempre gostei de fazer personagens, Sim. eu achei que o livro infantil é a minha forma infantil, a minha forma mais pura de representar a arte. Então, quando eu aceitei esse desafio de fazer o livro, foi como se eu encontrasse com a minha criança também. E isso era realmente um sonho, porque eu queria extravasar isso, né? Mostrar e tentar ler o que essa criança estava passando para mim também, né? Através do meu rascunho, através do meu olhar, eu queria trabalhar o sentimento que aquela criança estava fazendo, né? Que estava passando através da história. E conseguiu fazer muito bem, inclusive. Quando eu vi, é como se eu conseguisse sentir a coisa atrás do... A coisa não, o sentimento atrás do papel. Que bom. E esse sonho se realizou quando você participou da segunda edição do livro A Negrinha do Sorriso Mágico. E eu queria que você contasse como foi viver esse momento, ilustrar uma história que fala de identidade, afeto e pertencimento. Pertencimento. Aí eu falei tudo errado. Então, eu realmente me senti parte. Como eu disse, foi um desafio, porque eu queria realmente reescrever a história, vamos dizer assim. Eu queria alcançar aquele teu sentimento quando tu escreveste. E no mesmo momento, eu também me senti essa criança, né? Claro que não foi... Eu tinha esse mesmo sentimento, não era através da cor, Sim. mas era através da minha menos-valia. Eu era uma criança muito magrinha, então o pessoal pisoteava em cima também, era a pessoa miúda. Eu tinha alguns problemas também, eu tinha um pouco de dificuldade na escola, né? Por eu ter entrado mais tardiamente, eu não passei pelos primeiros fundamentos? Isso, eu entrei direto no prézinho. Então, eu me sentia uma criança que não tinha atrasada. a mesma evolução das outras crianças. Então, isso me deixava retraída. Então, de certa forma, eu também era deixada de lado, né? Nossa. Então, quando eu fiz essa ilustração, também foi contar a minha história, né? E aí, quando eu vi a tua fadinha chegar, ela também chegou para mim. E quem foi a sua fadinha? Porque a minha mesmo foi a minha mãe. Eu acho que a minha fadinha foi a minha mãe, os meus pais. Os pais, assim, são um grande exemplo da nossa vida, né? Sim. Eles sempre vão te acolher. Isso. E eu acho que foi, assim, a percepção também de que eu tinha realmente valia, né? Que eu tinha um certo valor. Sim. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a ser eu mesma, a aceitar a mim mesma, né? A aceitação é algo muito importante. Isso. Às vezes, o que a gente se afasta, não pelos outros, às vezes é por nós mesmos também, né?
Então, essa fadinha, entre aspas, pode ser a nossa própria consciência. Sim. E essa fadinha também me fez me transformar e perceber que eu poderia ser A a Raquel. Raquel, isso mesmo. E agora, parando pra pensar, né? Todo mundo tem, no mínimo, uma fadinha. Não precisa ser necessariamente algum familiar, seus pais, mas ou talvez a sua consciência, mas todo mundo vai ter pelo menos uma vez uma fadinha na vida quando estiver passando pelas mesmas situações da Laila, aqui eu e da Raquel. Todos vamos ter a hora da fadinha. Pode ser um amigo, pode ser um pet, talvez, e coisas do tipo. E quem bota eles no nosso caminho é sempre Deus, né? E Raquel, ilustrar um livro infantil é de certa forma conversar com a criança que a gente foi. Que memórias suas vieram à tona durante esse processo? Então, eu acho que isso que eu acabei de contar foi uma das coisas que veio, assim, né? O meu tempo na escola também, nos primeiros anos ali. Mas assim, sem falar disso, né, pra não ficar meio repetitivo, Sim. mais outras coisas, no caso. Eu acho que a liberdade dessa Maia passeando aqui com o dente de leão, né? Eu acho que eu me vi lá na pracinha, passeando, brincando, né? Ao mesmo tempo chegando no colégio. Todas essas emoções acabaram passando pela minha memória. E eu acho muito importante dizer que quando a gente falou ali da tua negritude, de toda essa busca pela Identidade? pela tua identidade, né? Eu também pesquisei isso. Então, a ilustração infantil é uma coisa que é muito séria. É muito delicada É muito também. delicada. E Sutil. então, a gente se compromete em contar uma história, mas que essa história tenha o verdadeiro valor e que ela tenha sempre algo mais, né? Quando a gente falou ali tem uma ilustração que eu acho muito representativa, que é essa flor aqui, essa flor, uma orquídea negra, que ela marca e ela é o significado da negritude, é uma flor que representa a negritude, né? Então, quando tu falou do rubi, né, que eu representei aqui, né, no centro dessa flor, eu quis trabalhar o verdadeiro valor dessa negritude, dessa coisa bonita que é a tua cor, né? Apesar de eu não ter a mesma cor que você, eu acho que eu respeito muito a raça negra, eu respeito muito o jeito de ser e o quanto é importante a gente trabalhar esse mundo que a gente vive, um mundo colorido, né? E o quanto a gente pode ser igual e diferente ao mesmo tempo. Sim. E agora eu vou trazer algo bem pessoal. A aquarela e também entrou na minha vida, né, pelas suas mãos. Inclusive é algo que eu sou muito grata. A senhora, você, não sei, foi quem me ensinou a olhar para essa técnica com calma, respeito e liberdade. Porque também no início eu era toda rápida. É que eu também não estava acostumada com esse tipo de técnica, né? Mas, ok. O que a aquarela representa para você como uma linguagem artística? A aquarela hoje, para mim, ela é a minha expressão e o meu refúgio, né? Eu não sou assim essa pessoa tão calma assim, né? E a aquarela me ensinou a preservar essa leveza, a trazer para mim essa leveza, né? Do mesmo jeito que você, quando eu comecei, eu também queria ver o resultado. Eu queria começar e acabar na mesma hora, né? Sim.
E a aquarela foi me ensinando que a cada momento que tu espera, ela vai te dando algo mais, né? Que se tu antecipar o teu passo, às vezes vai perder o sentido. Então, isso é com a vida também. Ela me ensinou muito, porque às vezes a gente fica ansiosa e a gente acaba dando um passo mais rápido do que deveria. Sim. Então, a aquarela foi me trazendo isso e eu senti o quanto eu mudei, né, em relação à vida, e eu quis trazer isso para as outras pessoas também. Quando eu vejo tu me dizendo que agora tu consegue esperar, tu consegue acalmar para ver o resultado, isso me deixa tão feliz, Que bom. porque eu sei o quanto isso traz paz para gente. Traz mesmo. E Raquel, ao longo da sua caminhada artística, né, teve alguém que foi decisivo para que você seguisse esse caminho da arte? Alguém que acreditou em você quando talvez nem você acreditava? Nossa, Maia, eu acho que foram tantas pessoas que eu seria injusta de estar aqui nomeando, né? Foram muitas pessoas que passaram pela minha vida. Várias fadinhas. Várias fadinhas. E que foram, assim, me dando forças para mim continuar nesse caminho, me dando feedbacks positivos, até os negativos, que são muito importantes. Sim, as críticas construtivas, né? Isso. E sempre me fizeram ir acreditando que esse poderia ser um caminho onde eu pudesse juntar a minha essência com os meus talentos. Sim, um caminho que se você seguisse e seguiu, né, você se daria bem, no caso. Sim, ainda estou procurando me dar bem. Mas eu acredito que eu seria injusta de nomear uma só pessoa, porque foram várias. E eu acredito também, assim, que eu percebi isso quando eu fiz a exposição Viva e que eu tive, assim, um recorde, vamos dizer, de visitação aqui na cidade, quando eu fui, assim, presenteada com a visita dos meus amigos, como estava assim no lançamento, eu fui muito prestigiada. Então eu acho que cada pessoa dessa que teve lá, que sentiu o meu trabalho, me deu realmente forças e entusiasmo para que eu pudesse seguir em frente. Que bonito! E se você tivesse que escolher, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida e que talvez carregue até hoje? Eu tenho um conselho que a minha mãe me dava. Minha mãe foi muito importante para mim, ainda continua sendo. Mesmo não estando mais aqui com a gente, ela é uma coisa bem simples, mas eu levo sempre para minha vida, em tudo. A minha mãe, às vezes quando eu estava lá adolescente, aquela coisa, né, de dizer assim, ai mãe, eu não tenho roupa para ir em tal lugar. Ai, aí ela dizia assim, minha filha, tu tens o teu armário tá cheio de roupa, teu guarda-roupa tá cheio de roupa. Ah, mas eu não tenho aquela para ir no tal lugar, né? E aí ela dizia assim, minha filha, tu vai e volta e ninguém te troca. Ai, que bonito! E então eu realmente fazia isso. Eu nunca deixei de ir em lugar nenhum por causa da roupa que eu estava usando. Eu nunca deixei de fazer algo porque, de repente, eu não estava perfeita. Com a vestimenta adequada. E a vestimenta não quer dizer só a roupa, sabe? Eu acho que a gente nunca deve perder uma oportunidade porque a gente julga não estar pronta, né? Então, eu percebo que esse ensinamento dela me fez dizer assim, ó,
vai com o que tu és. Tu vai e volta e ninguém vai te trocar quem tu és. Né? Então, eu acho que esse foi o meu maior ensinamento que eu levo no coração para minha vida. Eu achei bonito. Algumas pessoas devem achar simples, né? Mas uma coisa que eu queria comentar também é que nem sempre pra você vai achar algo que tem um significado, mas talvez pra pessoa que ouviu aquilo, não pode ser apenas uma simples frase que você vai usar apenas naquele dia. É uma coisa que, igual, né, a Raquel, que te acompanha. E também agora outra pergunta. A arte nem sempre é fácil. Existem dúvidas, medos, silêncios. E o que te faz continuar criando mesmo nos dias mais difíceis? Realmente, a arte nem sempre é fácil. Tem dias que a gente tenta chegar perto dela, a gente tenta rabiscar alguma coisa e aquilo não vem. E a gente tem que entender que aquele dia é o dia de largar, de descansar. É o dia também de repente, treinar, né? De não ter exigência sobre... Não querer fazer aquele algo momento profissional, no caso. Isso, né? É um dia como numa profissão qualquer, né? Vai ter aquele dia que tu vai ser muito produtiva. E vai ter aquele dia que, por mais que tu exija de ti, tu não vai conseguir, né? Então, se respeitar, entender o momento e voltar no dia seguinte com um coração limpo e com aquela mesma vontade de fazer. Achei bonito até. A gente percebe, assim, eu gosto muito de falar que a arte não acontece de uma hora para outra, espontaneamente. Né? Isso, pelo menos comigo não, tá, gente? Existem pessoas que realmente vão lá, já desenham e já fica tudo lindo. Eu ainda tenho um processo, ainda tenho muito que aprender na arte. E mesmo ensinando, eu aprendo, né? E eu acho assim que são passos também. Para mim conseguir chegar na Laila, né, na personagem do livro aqui, eu tive desde o início, os primeiros rabiscos não foram ficando como eu gostaria, né? Foi sendo trabalhado, foi apagado. Raquel, se puder aproximar mais pra câmera, porque tá meio branquinho. Então, Eita. Aqui como é rascunho, então às vezes não vai dar para ver direito. Mas assim, teve muito estudo até a gente chegar na Laila, né? Ó, aqui, deixa eu ver onde é que tá essa cena. Aqui. Opa. Tá ali, ó. Aqui. Ó, né? E aí ela se transforma em cores. E tudo isso são feitos vários estudos. Então, às vezes a pessoa acha que pintar é só se divertir, mas é um trabalho como outro qualquer, passa por processos até chegar no destino final, que é o nosso livro, né? Sim, que eu os livrinhos. Tenho o prazer de pedir um pouco para mim. Por causa do que a minha mão pôde trabalhar também. E que mensagem você deixaria para as crianças e jovens que sonham em se tornar ou viver da arte, né? Mas ainda assim têm medo de acreditar nesse sonho? Eu acho que medo a gente vai ter em qualquer profissão, né? O que a gente tem é que acreditar no nosso potencial, colocar para fora. E uma criança tem que viver tudo que ela quer viver, né? Não precisa se exigir demais, né? Ela tem toda uma vida para crescer, para se desenvolver.
Então, esse momento de criança é para ser vivido, para errar, para apagar, para seguir em frente, né? Experimentar várias coisas. Eu digo que hoje eu estou com 53 anos, eu continuo experimentando, porque eu não deixo essa criança interna se apagar. Então, o que a gente vê hoje em dia, às vezes, as crianças se exigindo demais, né? E que também ainda são crianças, né? Isso, querendo ser muito perfeitas, e isso a gente tem que deixar essa criança poder fazer as perguntas que quer, né, Maia? É tão gostoso isso, né? Poder matar a curiosidade. Tu estás realmente num ambiente muito profissional, muito legal, mas tu não está deixando de ser criança, né? Sim. Tu tá tendo essa liberdade. Então, é isso. Ter a oportunidade de gaguejar, de falar, de fazer de novo. Palavra errada. Isso, porque tu é criança, tu tem 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Então, acreditar nos seus sonhos, eu acho que ela está fazendo aqui porque ela acredita que ela pode estar inspirando crianças, pode estar inspirando adultos também. E eu acho isso muito, muito especial. E Raquel, eu sou muito grata, né? Porque também essa experiência de poder aprender, porque nós também dividimos momentos vários especiais juntas, inclusive a ilustração, e na questão de aprender também eu ilustrei o livro Coração, né? Por causa da Raquel, da técnica da aquarela. Eu sou muito grata por você, eu gosto muito da senhora, sinceramente. E antes de terminar, eu gostaria de estar te entregando. Que graça! É um desenhozinho em aquarela. Que lindo! Então eu vou também dar essa fadinha para te guardar, para tu sempre olhar para essa fadinha e lembrar o quanto você é importante, o quanto você é especial. E que Muito você obrigada. mantenha sempre esse sorriso mágico, tá bom? Tá bom. Olha, gente, coisa mais linda. Não tá dando pra ver muito bem, mas olha que lindinho. E bom, esse foi o episódio do MaiaCast, um podcast maravilhoso. Que essa conversa inspire você a cuidar dessa criança interior, dos seus sonhos e da arte que existe aí dentro. E eu também quero agradecer a Fest 360 e até o próximo episódio. Curta e compartilhe!